TV Artilheiro. Cara, eu particularmente, né, vi o teu semblante quando terminou o jogo, você é um cara sempre pra cima, você não tem... Já deu pra... O organismo já assimilou aquela pancada que você tava com ela depois do jogo contra o Bahia? Já, né? Aquilo ali já sai no dia, né, do jogo, né? À noite a gente sofre um pouco, né? Tem que sofrer também, né? Porque se tu sair daquele jogo rindo, né? Alguma coisa tá errada, né? E a gente sentiu realmente, nós tínhamos uma expectativa grande. A vitória nos colocaria numa situação bem favorável, né? Dentro do que nós viemos, né, trabalhando na competição. Nos colocaria com a quinta melhor campanha pós-Copa, né? Ainda na zona de Libertadores, né? Porque a gente vem com uma pontuação boa aí pós-Copa, mas aí acabamos ficando ali em 11º pós-Copa, mas está tudo meio embolado, né? Até nos juntaríamos ao Flamengo se tivéssemos a vitória. Então essa expectativa eu acho que nos frustrou um pouco, porque nós esperávamos, tínhamos um retrospecto muito bom ali, não tínhamos perdido ainda, mas já passou, é um jogo que não volta mais e nós temos que pensar agora para frente. Qual é o Ceará que você quer ver contra o Flamengo, Lisca? Organizado, competitivo, né, que saiba também agredir o Flamengo, que tenha situações de transição, tanto defesa-ataque como ataque-defesa, nas recomposições, saiba neutralizar a movimentação bem dinâmica que eles têm, muita troca de função, muita movimentação, qualidade, mas algumas situações que a gente precisa explorar também para poder ser agressivo no momento certo e ser efetivo, né, eficaz quando a gente tiver as nossas possibilidades, que a gente sabe que nesse tipo de jogo elas não são muitas, né? E a gente tem que ser bem assertivo, estar num dia muito bom para fazer um grande jogo e colher o resultado que a gente quer. Edinho, Leandro Carvalho e Arthur estão aí à tua disposição. Eles voltam, você está pensando ainda, como é que está tudo isso? Estou pensando, né? Hoje a gente fez um trabalho muito rápido também, né? Porque eles estão bem desgastados, né? A sequência agora deu uma pegada, né? Ainda temos depois quarta e temos domingo ainda, né, com viagem. Então hoje foi um treino mais de, para mim, observar algumas combinações, algumas situações, uma alternância tática também, né, alguns reforços de marcação, depois algumas substituições mais agressivas. Foi mais isso, sem cobrar muita performance, mais um entendimento tático. E nós temos ainda amanhã, né, hoje ainda à tarde, vou dar mais uma olhada, né, no jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, no jogo contra o Vitória, que eu já olhei. Contra o Cruzeiro eu pude ver um pouco, né? Hoje pela manhã eu vi mais um pouco, né? E vamos procurar definir a melhor estratégia e escolher os 11, né? Dentro também do aspecto físico, né? Dentro do aspecto tático, emocional também. Tudo é importante agora na hora da definição dos jogadores. Claro que a gente tem uma base, a gente perdeu o Fabinho, né, com uma lesão, né? A gente perdeu o Cardona também com uma lesão, né? Então a gente vai tentar escolher os melhores e a melhor estratégia para esse jogo. Tá bom, tá aí o técnico. O Luiz Otávio não participou, né, do treino. Ele se perdeu ou não? Não, foi por precaução, né? O CK dele deu altíssimo, né? Ele do Quixadá, o Quixadá ficou bem pouquinho também ali no campo, né? Porque dentro das nossas avaliações, né, da fisiologia, a parte física, o Luiz estava bem desgastado, né? No outro treino também, pronto, eu preservei o João Lucas, né, na véspera do jogo contra o Bahia, e agora vai ser uma constância, né? Alguns jogadores que estão mais, a gente dá uma segurada. O Luiz está bem entrosado com a equipe, ele é o cara que mais jogou, né, no Ceará o ano todo, dificilmente fica fora. Ficou fora só do jogo contra o Paraná, desde que eu estou aqui. Então hoje a gente preferiu preservar ele, recuperar ele, do que qualquer atividade. Ele que não era uma atividade também muito forte, mas o Luiz já tem a compreensão daquilo que a gente quer para essa partida. O Flamengo é um time que joga taticamente diferente do Bahia? Bem diferente, né? O Bahia foi o primeiro time que a gente enfrentou desde que eu voltei aqui para o Ceará, que se posicionou do meio campo para trás, né? Foi o primeiro adversário. Isso também nos pegou. A gente sabia que o Bahia havia um pouco precavido, mas não tanto, né? E isso nos atrapalhou um pouco, principalmente porque nós tomamos o gol, né? E aí corroborou mais ainda com a estratégia do Anderson. E eles ficaram, pode ver que eles puxaram muito poucos contra-ataques, né? Talvez o do gol só, mas aí já numa desorganização nossa, um rebote de escanteio, o Elber teve a felicidade de bloquear o cruzamento do João. E aí nos pegou totalmente, né, fora de posição. É raro também acontecer isso no nosso time, né? E mesmo a gente agredindo o tempo todo no segundo tempo, a gente não tomou contra-ataque, né? Mas o Bahia teve competência, né, defensiva, e é diferente. O Flamengo já é um time bem mais dinâmico, do meio para frente, está jogando em casa, propõe jogo, troca muito de função, Paquetá, Everton, Diego, né? Ele tem variado, ele jogou com o Dourado algum jogo, nesse último jogo ele jogou com o Vitinho, né? E com... me faltou o nome dele agora aqui, mas pelo lado esquerdo aqui, que é de velocidade, né? Marlos, né? Não, Marlos Moreno. Isso, Marlos Moreno, né? Ele mais de velocidade, até surpreendeu esse jogo contra o Cruzeiro, né? Porque ele vinha usando o Vitinho pela beirada e o Dourado mais como referência, que eu acredito que vai ser como ele vai jogar contra a gente,
né? Eles estão em casa, eles estão disputando também a competição na ponta de cima e geralmente no Maracanã o Flamengo propõe o jogo, né? Então nós temos que saber disso e há uma diferença bem grande de um jogo para o outro. Seria um jogo mais parecido com o jogo contra o São Paulo? Mais parecido, né? Mas eu acho que mais troca de função ainda o Flamengo em relação ao São Paulo. Não tem um jogo tão posicional. É um jogo muito baseado também na individualidade, né? Na movimentação dos jogadores. Então, é um jogo parecido assim na questão de iniciativa, né? De partida, que o São Paulo líder, né? Também teve a iniciativa. Então, é um jogo mais parecido, muito mais parecido com o do São Paulo do que contra o Bahia. Em relação à escalação, definição da equipe, você faz um trabalho amanhã. O que você faz ainda lá no Rio para o teu time, para o jogo do domingo? Pouca coisa amanhã, né? Devido à sequência de jogos, né? A sequência que vem pela frente também, né? A viagem que a gente tem hoje para o Rio e o desgaste, né, dos jogadores está muito forte, né? Então a gente talvez um pouquinho de bola parada, algum detalhe ou outro em cima do que a gente vai ver ainda do Flamengo, né? Na viagem hoje à noite. E principalmente recuperar os jogadores e deixar eles bem, né, e aptos, principalmente na questão física, né, na questão muscular. Para domingo a gente vai ter que correr muito, né? Então agora, como dizia um professor meu, na véspera de uma prova importante, não adianta pegar os livros, sair estudando e querer decorar tudo no último momento, porque vai só te atrapalhar. Tá? Então, mais ou menos nessa linha. Você falou da estatística, pra gente aqui, falou naquela tua entrevista na ESPN que eu assisti, sobre a questão daquele chute do Renato Augusto na Copa, né? Não foi pra estatística, né? Você passa isso pros teus jogadores também, Lisca? Passo, claro, com certeza, né? Que a estatística, muitas vezes, tu tem que saber interpretar ela, né? Não adianta também você só ser fidedigno aquilo ali, né? Por exemplo, metragem, né, de deslocamento. Muitas vezes um jogador desloca 11 quilômetros, o outro 8,5, mas quem foi mais efetivo foi o que deslocou 8,5, né? A gente cuida muito também da intensidade do jogo. Isso aí eu cuido um pouco mais, né? A metragem em alta intensidade, né? Metros por minuto, isso é mais condizente com o futebol moderno, né? Quem acelera mais, sprints acima de 25 por hora. Então essas estatísticas para mim são mais importantes muitas vezes que chutes em gol, né? Ou roubadas de bola, muitas vezes é uma roubada que não tem, né, eficácia nenhuma e muitas vezes uma roubada só no momento certo ela é muito mais eficaz que um que roubou 3, 4 bolas com cara de costa no canto do campo. Tá? Então tem que ter cuidado porque a estatística ela não é a causa, né? Ela é a consequência. O seu time é muito organizado, mas nesse momento o resultado aqui está importando, ou seja, jogar atrás, jogar recuado, sofrendo, como costuma se dizer, mas vencer o jogo, isso é o mais importante no momento? No momento é importante, né? Mas nós não vamos conseguir vencer se nós estivermos desorganizados, né? Então uma coisa está relacionada à outra. Nós temos que retomar, né, o nosso processo de organização no jogo contra o Bahia, principalmente que a gente estava perdendo no segundo tempo, a gente desguarneceu algumas vezes. Todo mundo tentou, né, ofensivamente e muitas vezes não é o que precisa o jogo, né? Uma circulação de bola, uma rodada por trás, uma troca de lado, muitas vezes é mais importante do que uma aceleração indevida do jogo, né? Com a volta do Edinho me dá também, né, uma consistência maior no meio, né? Libera um pouco mais o outro volante para jogar. Ali a gente alternou com o Fabinho e o Richarlison. O Richarlison acabou até saindo mais, porque o Fabinho sentiu uma lesão no intervalo. Já no meio do primeiro tempo eu vi que ele já estava mais descontado. E não tinha ali como fazer o exame, né? Mas eu optei pela saída dele também, porque ele estava com gelo no adutor e infelizmente agora ele fez o exame e teve uma lesão grau 2, né? E graças a Deus que eu tirei ele, né? Porque senão poderia agravar mais ainda. Em relação a Luiz Otávio e Juninho Quixadá, você falou que resguardou um pouco mais, mas dá para jogar os 90 minutos? Dá sim, né? O Juninho já conseguiu aguentar os 90, apesar de ter me pedido, né? Ali com 25 eu falei para ele, tu não vai sair mais, cara. Te vira aí, fica aí, porque nós temos também, né, nesse jogo principalmente, algumas situações ofensivas que nós tentamos, né, mudar, e o Juninho ofensivamente é um cara muito importante para nós, né? E graças a Deus ele conseguiu ficar, aguentar, mas estava bem desgastado ontem e hoje, né? Então hoje no treino ele fez só uma primeira parte por uma compreensão dentro de uma variação de sistema que a gente pode utilizar ou para iniciar o jogo ou durante o jogo e a gente fez isso hoje com ele e com o Luiz Otávio. O Juninho que eu falo, não o Juninho Quixadá, o outro Juninho meio campista e o Pedro Quem. São jogadores que estão mostrando nos treinamentos que podem te ajudar muito eles. Podem, eu gosto muito do Juninho, né? Profissionalmente é excelente, né? Um cara que trabalha na concepção da palavra, né? Com entrega total, com força e está abrindo um espaço para ele, né?
Ele jogou comigo numa segunda linha, numa função que ele fazia há muito tempo atrás, né? Ele também relatou, a gente conversando, que ele não se sentiu muito confortável, me pediu para jogar mais por dentro e a gente está catando e estamos aguardando a oportunidade. Quem sabe não seja no domingo, porque nós estamos sem o Richardson e sem o Fabinho, né? E o Pedro vem retornando, né? Ainda carece um pouco mais de ritmo, tem entrado aos poucos, daqui a pouco ele entra, firma, né? E aí pode dar uma sequência maior. E essa é uma das dúvidas que eu tenho, tá? Entre o Juninho e o Pedro, com certeza um dos dois vai jogar. Sobre o Robinho, o que você falar sobre o Robinho? É um jogador que chegou aí, você pretende levá-lo para o Rio? Vou levar ele também para o Rio, porque é um jogo que, né, se mostra também como um jogo de transição para nós, né, e nós vamos precisar ter essa ofensividade e esses jogadores com característica, né, de agressão ao adversário, né, mas não de porrada, né, agressão com a bola, né, de ir para cima, de ser audacioso, e o Robinho tem isso, tem essa característica. Então ele deve estar no grupo da viagem. Que eu não vou liberar mais a... Desculpa, né? Não vou mais liberar porque deu muita celeuma, né, cara, nesse jogo, né? Desculpa, eu tentei ajudar vocês, mas hoje tem a rede social, né? E apareceu muita coisa, muita história ali que eu não sei de onde que surgiu, né? Do Cardona, que teria sido suspenso por 12 jogos, né? Perderia 12 pontos, que eu tinha brigado com o Cardona, que o Reino e o Cardona estavam na noite. Pô, foi tanta história, né, cara? E acho que isso atrapalhou o nosso ambiente, sabe? Ali da torcida, principalmente. Eu não vi a nossa torcida como estava nos outros jogos, tá? Eu não vi os escudos, eu não vi a torcida chamar os nossos jogadores pelo nome. Não estava igual aos outros jogos no PV. Eu acho que foi muito mimimi o dia inteiro e acabou esvaziando o jogo, né? Eu sei que não foi de vocês, que vocês são extremamente profissionais e vocês procuram promover o jogo, né? Mas como o Ceará está numa situação mais complicada, né? E tem uma série de situações, então eu vou preservar o máximo possível. Peço desculpas para vocês, né? Mas já adianto que o Cardona não vai viajar, não é porque brigou, não é porque perdeu, porque ele já vinha com o joelho aí um pouco descontado, né? Desde que ele chegou, isso dificulta a treinabilidade dele, os índices deles ficam muito abaixo e eu tô sentindo que ele estava com dificuldade de bater no gol, né? E ontem no trabalho de conclusão, a primeira vez que ele foi soltar a perna um pouco mais forte, ele sentiu, né? Então a gente estava certo aí, né? Na hora de preservar ele, de colocar ele aos poucos e de trabalhar a evolução dele. Infelizmente, né, deu essa pequena lesão, espero que seja pequena, para ele poder voltar o mais rápido possível. Lisca, o quanto é importante você ter de volta os 3 jogadores aí que retornam, o Edinho, o Leandro e o Arthur, mas sobretudo o Edinho, que você sempre falava, olha, é o único primeiro volante, é o único primeiro volante. E eu acho que quem é inteligente e viu o jogo, viu que você estava certo, né? Deu uma desguarnecida, né? O jogo posicional, a sustentação para os outros, né? Desde o Naldo a gente já tinha crescido, né, com a presença dele. E a presença do Edinho muitas vezes não é um jogador virtuoso, né? Não é um jogador de tanta qualidade, mas é um jogador de sustentação defensiva, o eixo, né, do sistema defensivo, cobertura para os laterais, tranquilidade para a defesa também, fecha aquele centro ali, então por esse lado vai ser importante, né? E o Leandro é um jogador diferente, né, que a gente tem, um jogador que rabisca bem, né? Eu estou conversando muito com ele, é um menino ainda, né? Tem 23 anos. Na questão de preparação dele mesmo, né? Porque muitas vezes o jogador vem aqui e acha que está treinando, mas na verdade ele está se treinando, né? Ele está se preparando, se condicionando. E o Leandro tem evoluído muito nisso. Lá no Morumbi ele fez um primeiro tempo que ele não apareceu muito no jogo. Ele trocou de função, até por uma ideia dele, né? Que ele foi para o lado esquerdo, o Carlos foi para o lado direito, a gente acabou demorando para destrocar, acabamos perdendo nosso jogo posicional, nossa estratégia, mas no segundo tempo a gente voltou já dentro daquilo que a gente tinha trabalhado mais e o Leandro cresceu muito na partida, né? Fez as nossas principais jogadas, teve o lance do gol, é uma válvula de escape muito importante, né? Tem um poder de definição, então é importante também. E o Arthur é um jogador que está crescendo, né? Uma referência para nós, né? Jogador de presença diária, de muita briga. Esse jogo talvez no primeiro momento, né, a gente precisa de jogadores de mais velocidade, de mais transição, mas com certeza o Arthur também é um jogador muito importante para nós. Valeu. Beijo, obrigado. TV Artilheiro.